Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Primeiro aqui de 2023, ano novo, tá? O canal realmente também tá completando um ano de existência, canal, um ano e um mês, eu acho. E tá crescendo, graças a Deus. Bom, conforme anunciei aí na pauta, né, que eu apresento sempre na capa, nós vamos falar de masculino e feminino. Tá? Então o Inter, ele se mexeu no mercado do feminino, e apresentou duas jogadoras, então já estão confirmadas, tá? Fanny Galto, conforme eu avisei no vídeo anterior, que o Inter estava em cima dessa jogadora, estava negociando e que dificilmente se ia dar para trás. Tá? Fanny Galto e Fabiola Sandoval, as duas. Eu citei aqui que o Inter estaria muito próximo e o Inter acaba de confirmar. Tá? Essas duas jogadoras são de seleção paraguaia, elas são diferentes. Enquanto a Fanny Galto tem 30 anos, ela é uma meia, ela pode jogar aberto, mas pode jogar centralizado também. Ela é canhota, ela é difícil achar material de feminino, tá? Sites de scout, eu desconheço um que tenha quantidade estatística suficiente para a gente fazer uma boa análise, desconheço. Tá? Mas sei que tem empresa aí que está assessorando as jogadoras que faz um trabalho. Tá? A empresa mesmo vai lá e coleta dados. Então isso é bom, pelo menos estamos avançando. De repente teremos os sites dessa empresa e vamos ter lá os dados, né, das jogadoras. Mas enfim, então não é fácil essa questão dos dados, né, da estatística das jogadoras. Mas eu vi algum material da Fanny Galto, consegui ver, além de highlights, daqueles material mais comercial para divulgar a jogadora, apresentá-la para o mercado, eu vi materiais de jogo sendo filmado, né, não highlights, simplesmente mostrando a partida. Né, e também vi ela jogar contra o Inter. Gostei, achei uma jogadora interessante. Tá? Ela é batedora de falta, escanteio, faltas próximas da área, ela gosta de chutar de fora da área com a canhota, ela é bem chuta-chuta, tá? E é uma meia de ligação, uma meia ofensiva, tá? que é perigosa. Jogou contra nós e incomodou bastante, inclusive fez um gol no Inter, né? A Fanny Galto. Jogador de seleção paraguaia, tá aí, tem experiência internacional, experiência sul-americana, né? Jogando, já tem 2 Libertadores nas costas, e vai ser importante aí para nós, uma boa contratação. Realmente não tem mais muito o que falar sobre essa atleta, tá? Só posso dizer que fiquei com essa boa impressão e essas características aí que eu estou trazendo para vocês, é isso. Tá? Sobre a jogadora Fabiola Sandoval, essa é uma contratação que chega a me animar mais ainda, porque a Fabiola, diferentemente da Fanny, a Fabiola é novinha, tem 23 anos. Tá? 23 anos, ela é maior, ela tem 1,69, tá? 1,68, 1,69, tem os números divergentes aí. Achei ela mais forte fisicamente, a Fanny Galto é mais baixinha e mais leve. Achei a Fabiola Sandoval mais robusta, assim, mais forte, com mais massa. E a Fabiola, ela é um jogador que joga no meio, mas também joga de centroavante. Tá? E característica que eu gostei nela é o seguinte, ela é fazedora de gols. Tá? Ela é titular da seleção paraguaia, ela já fez 2 gols pela seleção paraguaia e pelo Avaí Kinderman ela foi um destaque em poucos jogos, em 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ela fez 8 gols e fez 2 assistências. É praticamente uma participação por gol por jogo. Uma participação em gol direta por jogo. Praticamente isso. E também eu vi o jogo Inter e Avaí, ela nos deu bastante trabalho. Tá? E no material que eu pude ver, eu gostei. Achei ela uma jogadora com faro de gol, boa finalização, rápida e brigadora. Achei ela bem brigadora. Tá? Então também não dá para falar muito pela carência em materiais, né? Mas são 2 contratações aí que me agradam. Que me agradam realmente, o Inter está se mexendo ainda bem. Tem que fazer mais, tem que continuar contratando, até porque nós perdemos muitas jogadoras. Tá? A gente perdeu aí, 8, 9 jogadores que a gente perdeu. Tá? E o Inter realmente precisa contratar, porque o Inter é um grupo repleto de jogadores da base, né? Da base. Então o Inter precisa dessa experiência.
que mais aconteceu no feminino? Renovação com o técnico, que eu não gostei. Eu gostaria que o Inter fosse mais criativo, procurasse mais, né? Fosse mais criativo, trouxesse alguém com um bom currículo, com experiência, e que pudesse trazer um trabalho diferente junto com as jogadoras, tá? Porque esse treinador já está há um bom tempo no Internacional e sem títulos, um treinador que eu não gosto quando sem cumprida deixa um trabalho longevo e você tem a oportunidade de conseguir títulos, você não consegue, tá? E também algumas coisas, inclusive que eu já falei aqui em vídeo anterior, que eu não gosto, que ele inventa algumas coisas, né? Como aconteceu na final do Gauchão, né? O ano todo ele não colocou a esquerdinha no meio campo, o ano todo. A esquerdinha, desde o início do ano até Campeonato Brasileiro, nunca colocou ela no meio campo, só de lateral, quando ela apareceu. Foi raramente que ela apareceu no time. De repente ele faz alguns treinamentos na véspera do Grenal e resolve botar ela no meio campo. Deu errado. Deu tão errado que ele, no primeiro tempo, ele mexe, tira a esquerdinha do meio campo, joga ela para a lateral direita, para ser uma lateral o pé trocado. Ela é canhota e vai para a lateral direita, a Belinha fica na lateral esquerda. E ele puxa a Capelinha, que estava de lateral, para o meio. A Capelinha que é volante de ofício. Tá? Maior, mais forte fisicamente. Tem chute de fora da área, foi para o meio. Por quê? Porque ele viu que o Grêmio estava ganhando meio campo. A mexida dele ali, colocando Ju Ferreira, esquerdinha e Jenny, são jogadoras baixinhas, jogadoras leves, não deu muito certo. O Grêmio foi bem melhor no primeiro tempo. Tá dominando o jogo, dominando o setor de meio. Aí ele mexeu. Coisa que ele inventou e não deu certo. Eu não gosto disso, ainda mais quando é final, né? Ainda mais quando é final. Mas enfim, o Inter já renovou com o treinador. E o Inter pode estar trazendo outra jogadora aqui que... Tá, a diretoria já foi questionada sobre isso e diz é possível. É possível, estamos de olho. Quem? Xaxá. Xaxá, jogador que a gente conhece. Tá? Tem anos de Internacional, temporadas de Internacional, temporada de Grêmio. Tá? Uma jogadora que fez gols no Grêmio, jogando pelo Grêmio, e no Inter, nas temporadas que ela jogou aqui no Inter, um monte de gol, um monte. Os gols que o Inter fazia, ou ela participava, ou ela fazia o gol. Tá? Realmente bem efetiva essa jogadora, pequena, jogadora de baixa estatura, jogadora de lado. Tá? Xaxá. Acho que nós vamos precisar sim para a Libertadores, se puder fechar, que venha logo. Tá? Então sobre o feminino é isso aí, vamos para o masculino. Tá? Vou tentar responder aqui no masculino uma pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo. Tá? O que acontece com o Inter? Por que o Inter tem dificuldade para fechar contratações? Né? Por que os outros times estão se mexendo, estão conseguindo contratar e o Inter só fez uma contratação? O que acontece? Será que é o Thomas? Será que é o Brax? Ou é um conjunto de pessoas que dificultam? Eu peguei aqui algumas notícias e algumas coisas que aconteceram, tá? E vou tentar extrair daqui, fazer uma análise, uma inferência da minha parte, e aí vocês me digam aqui embaixo se vocês concordam comigo. Tá? Já vai dando like, compartilhando, apertando o sininho. Tá? Olha só, notícia que saiu recente agora. Inter recebe ultimato do Avaí de Santa Catarina por 400 mil, referentes a 70% dos direitos econômicos do atleta Alexandre Alemão. Tá? O que acontece? Ou o Inter emprestaria jogadores, né? Enviaria jogadores para o Avaí, ou então o Inter pagaria um valor em dinheiro. Jogadores do Inter que o Avaí está, esse aqui talvez, o Inter, eles não estão aceitando sair do Inter e ir para o Avaí, não estão aceitando. Então o Avaí diz, bom, está acontecendo isso, então vamos no dinheiro. O Avaí está cobrando. Tá? Já deve fazer um bom tempo, porque aqui está dizendo, ultimato do Avaí pelos 400 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta. Coisa que hoje, com o mercado do jeito que está, 400 mil é pouco, é muito pouco. Esse atleta está avaliado, o alemão, ele está avaliado agora no Transfer Market em 3,3 milhões de euros. Só para vocês terem uma ideia como valorizou. Tá?
contrato alemão vai até final de 2025, mas o Inter tem que acertar esse valor aí. Tá? E aí você pode dizer, tá, mas então o Inter tá mal, não tem dinheiro. Não me parece, porque, olha só, o Inter acabou de vender o Edenilson. Então, dinheiro nos cofres do Inter. Tá? Não é à vista, todo o dinheiro à vista vai ser parcelado? Vai. A venda do Yuri foi parcelada? Foi. A venda do Rodrigo Dourado não é uma grande venda, não é um valor pequeno, sim, valor pequeno, mas aconteceu, foi pago em dólar e entrou. Tá? O Inter ganhou premiação esse ano, ganhou. Segundo lugar no Campeonato Nacional. Ganhou 40 e tantos milhões de reais. Ganhou dinheiro com a Sul-Americana? Ganhou. Para quem não sabe, ganhou. A Sul-Americana paga ao longo da competição. Então, primeira fase, passou pela fase de grupos ali, aquele grupo que o Inter tinha, passou, ganhou dinheiro. Depois, mata-mata, eliminou o primeiro adversário, ganhou. Em dólar. Tá. Então, até teve uma receita. Tá. Teve uma receita aí. E até com essas vendas, então achar que o Inter não tem é difícil, cara. Difícil, realmente difícil acreditar nisso. E aí o que acontece? Tem esse ultimato, tem uma outra coisa aqui, um outro sinal aqui que vai ajudar a eu apresentar para vocês esse raciocínio que eu estou falando para responder, tentar responder essa questão, né? Por que é difícil para o Inter fechar negócios. Tá? Vejam só, a primeira é o ultimato do Avaí, tá? E o Inter demorando para pagar esse dinheiro aqui. O segunda notícia é o seguinte, o caso com o Atlético Goianiense. O Inter foi sondar o jogador Gabriel Baralhas, volante titular do Atlético Goianiense. Sim, a gente pode ter preconceito com o jogador, porque enfim não tem currículo, passou por Ituano, Bragantino e Atlético Goianiense. Verdade. Porém, eu fui ver números desse jogador, e aí como é masculino, você tem uma fartura de números e estatísticas, né? Assim como tem jogos, eu vi o jogador jogar na íntegra. Eu vi os 2 jogos do Inter contra o Atlético Goianiense. Eu vi o Dragão, que é o Atlético Goianiense, jogar na Sul-Americana e gostei do jogador, achei um jogador interessante. Tá? Tem características parecidas com a do Gabriel. Índice de acerto de passe alto, tá? Dificilmente ele erra. Na parte defensiva ele entrega, tá? Desarme, interceptação, corte, ele entrega, tá? Menos que o Gabriel. Tá? O Gabriel tem uma média realmente maior, tá? Mas os números do Gabriel Baralhas não são baixos. Tá? Baixos seriam, por exemplo, Rodrigo Lindoso, Liseiro, só para comparar. Tá? Liseiro que é um volante técnico, tá? Acerta os passes, tem bola longa, mas nessa parte defensiva realmente os números dele são menores. Então só para efeito de análise e comparação. Então ele é um jogador que entrega mais do que esses que baixaram, tem números baixos. Então, o Lindoso nem sempre teve número baixo, tá? Ele já foi melhor na defesa, mas aí no último ano do Internacional, com a idade avançando, realmente isso aconteceu. Os números do Lindoso realmente baixaram bastante na parte defensiva. Tá? Então o Gabriel Baralhas ele entrega na parte defensiva. Ele tem 24 anos, 1,77 m, pelo que eu pude apurar. Tem potencial aí de valorizar alguma coisa, né? Se jogar no Internacional, jogar bem. Só que aí o que aconteceu? O Inter fez uma proposta que não tem como. O Inter estava observando essa questão do caso do Dudu, que é um lateral direito que passou pelo Inter, nessa época em que o Inter sai da B e vai para A. O Inter foi para A e contratou uma série de jogadores desconhecidos, entre eles o Dudu. Que eu não achei mau jogador, achei até interessante, mas tinha que melhorar na parte defensiva, muito novo ainda, achei que era um jogador que, de repente, com o tempo poderia... Mas aí o Inter negociou esse jogador, foi pro Dragão, Atlético Goianiense. E lá ele virou titular. E lá ele se criou. Foi titular, ganhou experiência. No Inter ele pegou aqui 18, 19 anos. E lá agora o Dudu já está com o quê? Está com 24 anos por aí. Ele cresceu. Tá? Chamando a atenção de Cruzeiro, Santos e Fortaleza. O Fortaleza tá em vias de fechar esse negócio. Tá?
O que se fala em algumas fontes aí é que o jogador é do Fortaleza, que isso não vai mudar. Tá? E então o Dragão tinha um percentual e o Inter tinha 35% desse jogador. Tá? Os valores que se falavam sobre essa negociação do Dudu eram os seguintes, que o Dudu valeria, ele está cotado em 3,5 milhões de reais. Tá? E aí o Inter tinha 35%. A proposta do Inter seria, a gente passa para vocês esses 35%, vocês ganham tudo nessa negociação com Fortaleza, e a gente fica com o Gabriel Baralhas. Ou seja, 35 de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio de reais. No outro vídeo eu até falei, euros está errado, tá? É reais, o jogador não é tão valorizado assim. 3,5 milhões de reais pelo Dudu. Eu fiz 35%, dá 1.225 milhões de reais pelo Gabriel Baralhas. Tá? É óbvio que o presidente do Atlético ia falar sobre isso, ia negar essa proposta e dizer que ela é insuficiente. Tá? É óbvio que o jogador é titular deles há algumas temporadas, tem bons números, é novo, tá? E aí fica difícil tu tirar um jogador titular, importante para o grupo, para o time deles, e que você vai abrir mão disso, né? Você vai ter uma perda técnica, ele vai ter que ser ressarcido, né? E convenhamos, 1 milhão por um jogador hoje, isso não é nada, no mercado de hoje isso não é nada. Tá? Imagina assim, não é uma comparação, não quero fazer uma comparação justa, não é isso. É simplesmente a gente imaginar, por exemplo, um jogador de um time, sei lá, um time tipo o PP ali do Cuiabá, tá? PP do Cuiabá, alguém quer comprar ele, tá? E é titular do Cuiabá, e aí o cara vai lá e oferece 1 milhão pro jogador. O que vocês acham se o Cuiabá vai aceitar isso ou não? Simples, não. Então a resposta foi dada, dizendo que a proposta é completamente suficiente, não tem condições, e que o jogador é valorizado e vai ser bem mais caro se o Inter quiser o jogador. Então o Inter me parece meio fora da realidade, tá? Parece meio mão de vaca. Tá? Sinceramente me parece isso. Tá? E mão de vaca quando aparentemente ele deveria ter dinheiro. Então parece que essa é a dificuldade. Então não interessa se é Brax, Thomas, não sei quem. Isso emperra negociações. Tá? Essa notícia de receber o ultimato para pagar 400 mil pelo Alexandre Alemão, isso pega mal para o Inter. Isso é ruim para o Inter. A notícia em que diz que o presidente Adson, do Atlético Goianiense, confirma que o Baralhas interessou a Internacional foi lá, fez sondagem. E aí um jornalista falou que o Inter fez proposta. Que a proposta foi essa, uma proposta muito baixa. Pega mal. Pega mal, isso aí, outros clubes podem dizer, lá vem o time lá do Sul, que se faz de coitadinho, mas deve ter dinheiro, fazendo proposta ridícula. Lá vem eles. Entendeu? Pega mal. Então eu acho que é por aí, pessoal. Tá? Não sei se respondi essa questão, não sei se vocês concordam comigo. Digam aí o que vocês acham. Tá? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que o Inter é ruim de negócio. Canguinha e, sabe, talvez a noção de mercado um pouco estranha, né? Um pouco fora da realidade, e isso complica, mesmo que você tenha alguém bom ali na parte de buscar jogador, fazer contato e fazer negócio, porque se a decisão econômica, financeira, que afeta as contas do clube, realmente ela tem que ser feita num conjunto, a decisão tem que ser tomada num conjunto, esse conjunto pode complicar. Tá? Então é isso aí, até mais, obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau, desde já agradeço pela atenção.